Oi, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente vai aí para um assunto que tá na porta, né, gente? Apesar de todos os pesares, estamos com a Páscoa chegando e nós precisamos nos preparar, né, para vender um chocolate e ganhar uma graninha extra aí, né, para ajudar aí a gente em muitas coisas, tá bom? Então eu vou trazer para vocês, gente, uma opção super fácil, mais econômica e também uma ideia deliciosa, maravilhosa que vocês com certeza, se você fazer um desse ovo aí na sua casa, testar, cortar, fazer um videozinho dele cortado, né, dele prontinho e dele cortado e divulgar nas suas redes sociais, aí com certeza você vai vender muito, porque é delicioso, as crianças amam, eu mesma adoro, né? E pra gente comprar no mercado um ovo desse, ele é muito caro, né? Então a gente vai aí, tá fazendo, eu vou fazer na versão preta e branca para vocês, e vocês vão acompanhar todo o passo a passo aqui. Depois eu vou cortar por dentro ele para vocês verem como é que fica a casca desse ovo, tá bom? Então vamos lá para nossa aulinha de hoje, eu espero muito que vocês gostem. Gente, antes de a gente passar para nossa aula, não esquece de compartilhar esse vídeo, tá bom? E também quero pedir aí, se você tá passando por aqui, não é inscrito aqui no canal, né? Já se inscreve aqui no canal, assiste nossos vídeos, dá uma olhadinha para ver se você gosta. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para todos e deixa o like de vocês, tá bom? E vamos fazer parte da nossa família aí, família que tá crescendo, né? E aprender tudo que a gente tem de bom para vocês aqui nesse canal maravilhoso, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Então vamos lá, amores, a gente vai precisar aqui, ó, eu vou trabalhar, gente, com cobertura fracionada. Por quê? Porque essa cobertura é maravilhosa. Essa daqui branca, meu Deus, é deliciosa. Ela tem sabor de chocolate puro aí, né? É chocolate real, que é mais caro, né? Então, o cheiro, o sabor, gente, se iguala a chocolates mesmo, né? Chocolate puro, tá? E a gente vai trabalhar com ao leite, eu vou utilizar esse aqui, ó, que é pão de mel. Maravilhoso, porque já vou falar para vocês um pouquinho por quê. Se a gente vai trabalhar com chocolates na nossa casca de ovo, a gente vai trabalhar com chocolate puro mesmo aqui, né? Um chocolate legítimo, que é bis. Então, eu posso estar, sim, usando uma cobertura e não chocolate puro. Fica a critério de você. Se você quiser fazer com chocolate puro, pode fazer. Tem que ser cobertura fracionada e não hidrogenada, gente. A hidrogenada vai ser aquela que vai ser aquele chocolate pegajoso, que gruda nos dentes, né? Que é um chocolate, uma cobertura de baixa qualidade. Então, se você comprar uma cobertura de ótima qualidade, dificilmente vai ter cliente aí que vai... É claro que mesmo assim você não pode enganar o seu cliente, tem que falar, né? Mas se você dá para o seu cliente provar uma moedinha dessa daqui, uma moedinha do chocolate puro, né? Ao leite... A pessoa muitas vezes não vai nem conseguir, pede para ele provar e ele distinguir qual que é o puro e qual que é o fracionado. Muitas vezes ele nem consegue de tão boas coberturas fracionadas que a gente tem no mercado, ok? Então aqui eu tenho 300 gramas de branco, 300 gramas de ao leite. E eu vou utilizar as minhas forminhas, né? Que são essas forminhas aqui, ó, de 3 partes, vocês encontram em todas as casas de embalagem hoje em dia, né? Dá pra fazer sem ser essa com silicone Paris de 3 partes? Dá, gente, só que tem aquele processo, né? Dá mais trabalho. Então, se você não tiver, você vai ter que colocar um pouco de chocolate aqui, girar ou com pincel pincelar, fazer uma camada, levar pra resfriar e depois voltar a fazer outra camada pra não correr o risco da tua casca ficar fina. Enquanto que essa daqui a gente já faz tudo, é muito fácil. Então, aqui eu vou fazer de 350 gramas, tá? Então, eu tô utilizando 300 gramas mais Paris, a casca é 350 gramas. Se tu tá utilizando só 300 gramas de chocolate, ainda vai menos, gente. Vai menos porque a gente vai utilizar bis picado aqui dentro nesse chocolate, então vai dar menos, tá? Pra fazer uma casca de 350 gramas, eu digo a metade, meia casca, a gente vai estar precisando aí, em média, acho que 140 gramas de chocolate. Aí, se eu vou colocar aqui, digamos que eu vou colocar aqui 30 gramas de amendoim, 30 gramas de bis picado, eu diminuo essa quantidade de gramas aqui do meu chocolate, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai começar a derreter o nosso chocolate no micro-ondas, vou derreter de 30 em 30 segundos e vou voltando e mexendo até
eu colocar. Sempre que eu levo 30 segundos, mesmo que eu olhar que não derreteu, eu preciso mexer. Volto mais 30 segundos, mexo de novo, volto mais... Na terceira vez que você levar no micro-ondas 30 segundos, você mexe bastante, porque às vezes a sua vasilhinha está quente e você volta pro micro-ondas novamente sem necessidade, tá? Então, movimente bem quando começar a ver que o chocolate está derretendo, movimente bem antes de você voltar ao micro-ondas, mas vai levar em média aí 4 vezes de 30 segundos, tá? E saindo de lá, nosso chocolate não vai estar muito quente. Pra gente fazer o próximo processo, o chocolate não pode estar muito quente, ele tem que estar morno, né? De preferência de morno para frio, pra gente poder acrescentar o nosso bis e ele não derreter e não sumir na nossa casca, tá bom? Então, vamos lá. Então, amores, a gente derreteu aqui 240 gramas de chocolate branco, tá? Eu tinha falado pra vocês 300 ali, mas eu derreti 240. Por quê? Porque eu vou acrescentar aqui 60 gramas de bis picado. Então, eu vou até medir aqui, ó. Deixa eu ligar o termômetro. Eu vou medir pra vocês pra ver em que temperatura que tá o nosso chocolate aqui, ó. Ó, tá 37 a temperatura aqui, é desse jeito que eu vou botar, tá? Lembrando que esse daqui é chocolate fracionado. Eu vou colocar aqui, ó, esse a gente vai fazer a casquinha com bis branco. Eu separei 10 bis, que vem 20 bis numa caixinha, né? Eu separei 10 inteiro e 10 eu piquei. Misturamos, agora nós vamos pegar a nossa forminha. As nossas formas com 3 partes, elas sempre vem uma marcação no fundo, ó, aonde é base pra gente colocar até ali de chocolate. E eu vou ver aqui se eu já vou conseguir fazer minhas 2 cascas com essa quantidade aqui, tá? Vou colocar metade ali. Se vocês estiverem utilizando uma forminha só de uma casca, vocês coloquem em cima de uma bacinha para vocês darem sustentação aqui para as cascas não ficarem tortas, tá? Ó, a gente bate. Aí nós vamos colocar aqui, ó, a nossa forminha de silicone. Vamos ajeitar e vamos colocar a outra parte. Coloquei. Agora eu vou virar e vou apertar o meu ovo pro meu chocolate descer. Aqui, como a gente tá trabalhando com uma mistura, o nosso chocolate acaba ficando mais grosso, então a gente precisa ajudar com a mão, ó. Aí a gente precisa ajudar com a mão porque aqui tem bis, né, gente? Daí não fica aquele chocolate tão líquido e a gente precisa ajudar com a mão aqui, ó, pra descer todo o nosso chocolate. Porque como ele tem um relevo, ele acaba não descendo, mas aí você ajuda aqui, ó, e ele já desce normal, tá? Aí passa a mão assim e vamos levar lá pra geladeira até a nossa forminha ficar opaca. Aí você certifique-se de que todas as partezinhas encostou bem ali embaixo. Eu vou mostrar bem na tela aí pra vocês verem como é que tem que ficar, ó. Tá vendo, ó? Tem que encostar tudo bem até embaixo ali, ó, pra gente poder fechar o nosso ovo depois, tá? Porque quando é ovo de colher que a gente vai fazer, se não encostar bem, não tem problema. Mas se for ovo fechado, tem que estar bem certinho. E outra coisa, eu coloquei aqui, eu percebi que derreteu um pouquinho o nosso bis. Então, coloca a temperatura aí em 34, deixa a temperatura do chocolate em 34 graus. Tá? Que daí vai derreter menos. Vamos levar lá pra geladeira assim até a nossa forma ficar opaca. Eu vou fazer o mesmo processo com o nosso chocolate ao leite. Então esse aqui, gente, a temperatura tá em 34, tá? Vou misturar o meu bis. Lembra que o branco eu coloquei 37, né? Então derreteu um pouquinho o meu bis. Aqui eu tô colocando em 34 pra não derreter tanto o meu bis. É só misturar assim, gente, não mexe muito, porque se a gente ficar mexendo muito, vai moer muito, né? Então, vamos lá, ó. A mesma medida que eu coloquei de chocolate naquele, eu coloquei nesse. Não vou colocar tudo de uma vez, porque da outra vez eu já coloquei um pouquinho mais num. Lembrando que todas as forminhas têm a marcação, tá? Acho que aqui já deu, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos bater, ó. Bati, é que às vezes fica algum pedacinho de chocolate, como tem esses pedacinhos de bis, né? Ó, coloco a minha forminha
Esse dá um pouquinho mais de trabalho. A gente tem que ajudar ali porque fica um chocolate grosseirão, né? Por causa dos nossos pedaços de bis. Ó, mas é só ir fazendo isso daqui que ele vai bem rapidinho pro lugar, ó. Vocês vão apertando. Ó, esse foi até mais rápido do que o branco, ó. Lembrando que isso aqui, gente, não é porque o nosso chocolate tá duro, tá? É por causa dos pedaços de bis. Se vocês forem trabalhar com confete maior na casca, vai ser a mesma coisa. Com qualquer outro tipo de chocolate. Ó, certifique-se de que não ficou bolha. Pra casca de vocês não rachar. Ó, aí passa a mão aqui em cima. Esse aqui transbordou um pouquinho, esse aqui não transbordou quase nada, ó. Provavelmente eu botei um pouquinho a mais naquele dali, tá? Se quiserem fazer em cima da balança para vocês pesar e ficar bem preciso, vocês podem fazer. Mas essas beiradinhas que sobra aqui, depois a gente quebra e reaproveita. O importante é vocês passarem a mão bem assim, ó, para perceber que não tem bolha de ar. Tá? E a gente também vai levar lá para a geladeira e deixar lá até a nossa forma ficar opaca. Então, amores, a nossa casquinha branca tá pronta, ó. Olha só que brilhosa que elas ficaram. Ficou bem brilhosa, né, cameraman? Olha que linda, gente, que ficou, ó. As partezinhas do nosso bis deu uma derretidinha, mas ficou ótimo, ó. E a gente tira o silicone. É bom vocês usarem luva, tá, gente? Pra não deixar a impressão digital de vocês no ovo, tá? No nosso chocolate. Esse aqui ficou com... faltou um pouquinho de chocolate ali, ó, mas não tem problema, não ficou furado por dentro. Eu não sei se o outro já tá bom lá, mas enquanto não fica pronto aquele, a gente vai fazer isso aqui com esse, ó. Vou pegar agora o chocolate preto. Eu derreti dentro do saquinho mesmo, tá? Esse saquinho é aquele saquinho grosso que a gente usa pra colocar pão de mel, pra polpa de suco, né? Vou fazer um furinho bem pequenininho. E vou fazer isso aqui, ó. Também, gente, é opcional, tá? Como a gente vai colocar numa embalagem transparente, eu vou fazer isso aqui para o nosso ovo ficar bem atraente, né? Mas se vocês quiserem deixar só com aquele aspecto ali do bis, já tá bonito, né? Ó, ficou marmorizado. O cameraman aproximou um pouquinho mais. É só vocês fazerem indo e vindo, ó. O importante para fazer isso aqui é fazer com o chocolate, a pontinha do saquinho bem fininha, para ficar um acabamento mais bacana, tá? Aí, se vocês quiserem, vocês também podem brincar aqui, né? Riscar para lá, para cá, e eu vou deixar só desse jeito mesmo, tá? Aí, o outro preto, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer com o chocolate branco, tá? Aqui, se vocês quiserem, não tiver com ar-condicionado, vocês podem levar lá para a geladeira para endurecer isso aqui, para ele cristalizar, né? Que é o que eu vou fazer. Ou se tiver com o ar ligado, já nem precisa, ele já endurece bem rapidinho isso aqui, tá bom? Que a gente vai tirar o do nosso preto e vamos fazer o mesmo processo que a gente fez com aquele dali. Olha só que lindo que ficou também. Tá? O mesmo processo que essas sobrinhas aqui, ó, vocês podem guardar. Essas rebarbinhas, guardem tudo num potinho, vocês podem derreter uma próxima vez. Se vocês tiverem dificuldade para derreter o chocolate de vocês no micro-ondas, gente, derreta em banho-maria, tá? Se acontecer de ir lá levar, porque muitas vezes acontece, com várias marcas de chocolate. E lá derreter no micro-ondas e o chocolate ficou grosseirão, não ficou fluido, vocês coloquem no papel manteiga, deixem ele cristalizar novamente, quebrem ele e derretam no micro-ondas, tá? Esse daqui ficou falhadinho um pouquinho, ó, em cima, mas embaixo não ficou, tá? Então não tem problema, porque aqui a gente vai fazer o arabescozinho, né? Tivesse ficado furado em cima e embaixo, daí eu ia ter que fazer um remendinho ali, né? Mas não ficou, tá? Então eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no outro, eu vou fazer nesse aqui, só que esse eu vou usar o chocolate branco para destacar bem, tá? Esse aqui já endureceu os arabescozinhos que nós fizemos, né? Agora a gente vai levar pra geladeira esse aqui também, ó. Eu só faço isso aqui, ó.
Vou levar lá pra geladeira esse aqui também pra endurecer. Enquanto isso, a gente já vai montando aquele dali. Agora eu vou pegar aqui, gente, ó, um saquinho e vou colocar os bis dentro. Aí vai de você. Quantos bis você quer colocar? Quero colocar 4, quero colocar 5. Eu vou colocar aqui 10, tá? Que foi o que sobrou da minha caixinha. Aí você vai calcular aí, por quantos que você pode vender um ovo desse, uma caixinha de bis. Uma caixinha de bis aqui na minha região, na minha cidade, é menos que R$5. Você pega, faz isso daqui, você pode higienizar o saquinho, né? Já é um saquinho próprio para alimento, não tem perigo, tá? A gente usa para botar chocolate. Ó, vocês podem amarrar ou vocês podem passar um durexzinho. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou colocar minha meia casca aqui, com bastante cuidado. Vou ajeitar aqui, eu preciso também verificar se não vai ficar muito bis aqui, se vai caber aqui dentro do meu ovo, né? Ó, mas deu, tá vendo, ó? Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar o meu chocolate branco aqui e vou colocar na bordinha aqui, ó, tentando resbalar pra dentro, tá? Você vai colocando assim, tentando pegar na parte de dentro do ovo. Tenta não borrar lá pro lado de fora. Ó, pego a minha casca, a outra metade, coloco em cima. Me certifico de que tá direitinho ali, ó. Passo o dedinho aqui em volta. E pronto. Se vocês quiserem levar pra geladeira, ó, pra endurecer aqui mais rápido, vocês podem levar. Mas se vocês estiverem trabalhando com o ar-condicionado ligado, não tem nem necessidade de levar lá no micro-ondas, tá? Agora eu vou dar uma limpada aqui rapidinho e vou embalar o ovo e depois eu vou quebrar ele pra vocês verem, tá? Mesma coisa a gente vai fazer no outro. Então, amores, aqui está. Agora eu vou embalar, mostrar pra vocês a embalagem que eu vou utilizar, tá? Fechadinho. Se você tiver interesse em aprender mais, querer aprender a fazer mais modelos de ovos, recheios, de ovos de colher, ovos trufados, ovos personalizados, a gente tem um curso de Páscoa que ainda dá tempo de você fazer, né? E você ainda aproveitar para vender bastante nessa Páscoa e em outras ocasiões do ano aí também, tá? O cameraman vai deixar aqui no box de informação o link do WhatsApp para vocês entrarem em contato, quem tiver interesse em adquirir o curso, tá? Aqui eu vou pegar, gente, um pedacinho de papel chumbo para mim embalar a basezinha do nosso ovo aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem colocar direto assim no pacote. Mas o recomendado é a gente utilizar essas basezinhas porque protege o nosso ovo de quebrar, né? Dá mais segurança para os nossos ovos não quebrarem, tá? Então, para ele ficar mais bonitinho, eu normalmente gosto de fazer isso aqui, ó. Pode pegar o papel da cor que vocês quiserem e vocês podem fazer isso aqui, ó. Uma coisa muito importante que antes de a gente colocar no pacote e ele embalar ele para fechar, a gente precisa deixar ele suar aquele tempinho que ele ficou lá na geladeira, tá? Não tire da geladeira e embale imediatamente, porque o ovo de vocês vai suar ali dentro da embalagem, daí ele vai mofar, vai embolorar, tá bom? Ó, aqui eu tô utilizando um papel celofane, mas é próprio para ovo, eu já compro assim. Eu comprei, eu paguei, se eu não me engano, R$17 e vem 25 unidades. Esse daqui ele embala ovos de 350 gramas e de 200, até 500 gramas ele embala essa embalagem aqui, tá? Lá no meu curso de Páscoa eu mostrei direitinho a numeração, tudo certinho para vocês, ó. Então a gente coloca. E existe também esses pacotes coloridos, tá? Aí fica a critério de vocês. Mas quando a gente faz um ovo artesanal assim bonito, né? Para encher os olhos dos clientes, não é bom a gente tampar muito. É bom a gente deixar ele mais à vista, ó. Agora eu vou pegar aqui uma fitinha de cetim, o cameraman vai cortar aqui pra mim. Uma fitinha de cetim, esse aqui eu vou fazer com a fita rosa, certo? O outro eu fiz com a fita azul e esse aqui eu vou fazer com a fita rosa. E eu já vou quebrar ele pra vocês verem como é que ficou o resultado do nosso chocolate por dentro. Sugestão de preço, gente, vocês podem vender até R$35, né? Se quiserem vender mais, vocês podem, também vai depender do chocolate que vocês vão usar. Mas usando aqui um chocolate fracionado de boa qualidade, né? Eu consigo vender aí, se eu vender a R$29,90,
Para mim vender uma quantidade bem grande, eu vou ter lucro, tá? Eu não vou sair no prejuízo. Mesmo colocando uma caixa de bis, Paris, mesmo colocando, tá? Porque eu acho que o que você vai pagar aí vai ser no máximo uns 5, 6 reais uma caixinha de bis. Quer vender aí, vende a 32, 35, né? Tem lugares que pode vender até R$ 39,90, vamos pagar tranquilo, né, gente? Porque um ovo de 350 gramas no mercado, tá? O olho da cara, tá? Aqui eu vou pegar e vou colocar o adesivinho da minha logo. Se vocês não tiverem adesivo da logo de vocês, vocês podem colocar, tem nas casas de embalagem uns adesivinhos de Páscoa. Olha que lindo que ficou. Mostra aí, cameraman. Viram que bonito, gente? Para vocês vender muito, né? Aí na cidade de vocês. Olha que lindo. Então, essa mesma casca vocês podem fazer com confete, com Kit Kat, tá? A gente fez de bis, daí você vai passar pro seu cliente a informação que é ovo de bis branco e o ovo de bis preto. Ok? Vamos abrir o branco aqui, eu vou quebrar para vocês verem como é que ele ficou por dentro. Então é isso daí, amores. Eu vou encerrar o vídeo mostrando para vocês o ovo por dentro, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aulinha. Para vocês ninguém ficar sem vender aí, né, gente? Faça e venda. Só procurem, se for trabalhar com chocolate, que nem é que a gente tá utilizando bis dentro do nosso chocolate, pode ser uma cobertura fracionada, sim, de boa qualidade, tá? Não compre aquela cobertura muito gordurosa que daí o teu cliente só vai comprar uma vez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar o vídeo aí e deixar o like de vocês, tá bom? Vamos lá terminar esse vídeo aqui, gente, quebrando essa delícia por dentro. Eu amo chocolate de bis, né, gente? Imagina essa casquinha cheia de pedaço de bis por dentro.